Tower of God é facilmente o anime mais interessante da temporada, e não é só por ser um daqueles poucos casos de anime popular da época que volta de hiato depois de vários anos e tem um peso enorme nas costas de reconquistar aquele público perdido, nem por se tratar de um shonen de lutinha. O protagonista, Ban ou Violi, como tu preferir chamar, é a ideia de um personagem gente como a gente e poderoso que todo shonen que se preste já usou desse arquétipo e passou uma mensagem que fosse de superação, de esforço superar o talento ou a importância de ter um bom caráter para colher bons frutos na vida. E pera, Tower of God não era aquele anime do garoto que correu uma temporada inteira atrás de uma garota para no fim ela tirar ele de um precipício? Esse mesmo. Além disso, o protagonista perde tudo e é obrigado a recomeçar sozinho a jornada para subir na torre. Ou seja, um legítimo Midoriya da vida. Mas o que valeu toda aquela jornada de correr atrás da garota? O que a garota realmente significou para ele? E qual é a proposta da nova temporada de Tower of God que faz o anime ainda valer a pena ser assistido depois de 4 anos de hiato? O enredo da primeira temporada começa com a proposta de o que é a Torre dos Deuses. A torre é um lugar repleto de desafios dividido por inúmeros andares, onde ao chegar no topo, lhe é concedido um desejo. Mas qualquer desejo? Eu posso ter um Play 5? Pode. Só precisa chegar no topo da torre. Seja por qualquer ambição, poder, fama, controle sobre sua vida, soberba ou a transcendência dessas coisas, a torre concede o desejo de quem for capaz de chegar ao topo dela. E vários segredos sobre o funcionamento da torre são jogados como pistas pelos andares. Os gerentes da torre e responsáveis possuem as próprias ambições e ideais, a possibilidade de formar alianças, e não necessariamente essa é uma história de esforço vence o talento. Muito pelo contrário, o protagonista que nós acompanhamos na entrada da torre é o Ban. Já começa que o autor nem pensou num nome legal, que é pra já não destacar o cara de ninguém. Ele entra na torre por vontade própria com o objetivo apenas de se reencontrar com a sua amiga de infância Rachel, que o educou e fez companhia por muito tempo. Só que o Ban, no primeiro teste da torre, após se deparar com uma enguia gigante que amedrontaria qualquer um e ser orientado por uma figura misteriosa que guia os novatos, já recebe uma arma com poder inimaginável e se joga na boca do bicho. E mesmo causando um choque nos outros participantes com essa atitude, Ban é o primeiro a passar e seguir para o próximo nível da torre, já ressaltando que talento e esforço vão ser discutidos bastante na obra. E por causa da personalidade simpática de Ban, ele é capaz de fazer amigos logo cedo na torre. Causa também uma locomoção nos desafios seguintes, por se sobressair dos outros participantes, por parecer ter algo que os outros almejam ou perderam no meio do caminho. É no episódio 5 que Ban chega no primeiro encontro com a Rachel na torre. E nessa altura, personagens mais interessantes já haviam aparecido, como Shibisu, que é o contraponto e ao mesmo tempo igual de Ban, por ter chegado onde chegou na torre por base do seu esforço / merecimento, enquanto Ban parece que só veio a chegar ali mais por acaso do que qualquer outra coisa. Mas continuando na linha de objetivo primordial de Ban, ele finalmente encontra Rachel, e a primeira reação dela ao rever ele é de ignorar ele, o que quebra totalmente a postura de segurança que ele tinha nos passado até o momento. Tudo o que vimos de Ban é que ele é um rapaz bondoso, altruísta, com um objetivo simples e que não ficava tenso por pouco. E quando a vida de Rachel fica em perigo no meio de um desafio, ele sem nem pestanejar se atira contra uma lança para proteger Rachel. E nesse momento a história dá o primeiro indício que Ban é uma pessoa muito mais poderosa do que os outros participantes imaginam, e que estaria disposto a arriscar sua vida em troca de ver a Rachel a salvo. A partir daí, a história toma um rumo inesperado, onde o Ban perde aquela arma poderosa que ganhou do início da torre, e os amigos ao redor de Ban notam que tem algo de estranho com a Rachel, que apesar de ser a única razão de Ban estar ali, ela também não faz questão alguma do bem-estar de Ban. É quase que como se, ao receber a Rachel de volta na sua vida, fosse um mau presságio, já que descobrimos que a arma que estava em posse de Ban era na verdade uma das armas mais requisitadas da torre, e essa sendo uma das ferramentas, daria um maior poder ao usuário que a portasse. Também a torna a origem da própria indignidade dentro da torre. E essa ideia, que parte do livro da sociologia, é vinculada à pirâmide da conquista, o que serve de paralelo direto à Torre dos Deuses, onde quem ocupa empregos acadêmicos e profissionais estivessem no topo e fossem capazes de realizar grandes conquistas profissionais e pessoais, e o trabalhador, para chegar nessa posição, enfrenta tudo quanto é experiência de emoções conflituosas conforme sobe a pirâmide. E na base da pirâmide estão os empregos e ocupações manuais. Aí coloca o Ban no meio da torre como se fosse o trabalhador experimentando emoções conflituosas. Ponto. Ele tem uma posição bem estabelecida, mas por que a Rachel aparecer naquele momento específico não parecia certo? O livro cita que também as pessoas de classe média com educação e com valores corretos se destacam de uma massa cujo entendimento elas consideram inferiores ao seu próprio.
E é aí que entra Rachel. Não é muito depois de encontrar Ban que Rachel começa a ser carregada por Ban, e apesar de ser salva por ele e até mesmo arriscar sua vida por ela, estar disposto até mesmo a aprender técnicas de alto nível e se dispor a machucar os outros por ela, descobrimos que Rachel carrega consigo uma visão de desprezo por Ban e tudo o que ele conquistou. Então entramos numa espiral de acontecimentos trágicos para Rachel, que até então fica paraplégica, e Ban começa a ficar mais forte, mas mais dependente da Rachel para subir na torre. E logo antes de subirem juntos e acompanhado de fortes aliados, Rachel trai Ban e o atira de um precipício. Quando Ban chega no fundo do poço, uma mulher misteriosa que até então havia tentado machucar Ban lhe estende a mão, porém Ban recusa sua ajuda, e aí ele se pondera a questão, do que valeu toda essa jornada de correr atrás da Rachel? Apesar de estar incrédulo que a única razão dele de viver havia o traído, é nesse momento que o estudo do filósofo e historiador Ibn Khaldun entra. Uma derrota física jamais marcou o fim de uma nação, mas uma psicológica. Ban reconhece que não há mais motivos para se permitir ser levado pela Rachel e passa a buscar as respostas para suas perguntas por si próprio. E então recebe uma proposta de entrar para um clã de assassinos chamada Fug, com seu objetivo sendo de matar Zahard e os chefes das 10 grandes famílias. E aliado dessa intitulada organização religiosa, Ban passa a se chamar Violi e muda drasticamente sua persona após ser passado por um trauma tão grande na sua vida. O maior contraste que vimos desde Kaneki com suas múltiplas personalidades é a transição de Ban para Violi, pois enquanto Ban era um jovem simpático, destemido e gentil, que sempre se importava com os outros, agora Violi adota uma postura de alguém fechado, de poucas palavras e deveras agressivo se necessário, medindo poucos esforços para descer a porrada em quem estiver na sua frente, se isso significar alcançar seu mais novo objetivo. E a ideia de subir a torre agora tem um novo significado, porém uma revelação importante é que Violi, além de ter a fama da Fug, que é uma fama bem ruim, entretanto conhecida na torre, ele também é considerado um irregular na própria torre, o que agrega muito à imagem intimidadora que ele adotou desde sua traição. Violi aprendeu que, para seguir em frente, não poderia viver visando realizar o sonho de outras pessoas para seguir com a sua vida. Outro ponto que diferencia essas duas personalidades que estão em coesão dentro de Ban é que enquanto era reconhecido como Ban, ele sempre se aventurou pela torre, concordou, discutiu e se fixou em grupo. Porém, esse conceito que ele carregava de dar importância à solidariedade e da coesão social na torre é totalmente devastado pela solidão e sentido de negligência ao que se diz receber ajuda do próximo. Tanto que após o time skip que ocorre ao término da primeira temporada, o primeiro desafio de Ban é se unir a um grupo e bolar uma ideia que faça todos passarem juntos ou individualmente, mas Violi decide ser uma espécie de antagonista e enfrentar todos sozinho. Mas e aí? O esforço vence o talento? Ban sempre foi inicialmente visto como alguém esforçado por seus aliados, mas seus rivais já tinham uma postura de enfrentamento onde via Ban como alguém abençoado e que recebia oportunidades muito boas sem se esforçar muito. Anak, que tinha outra arma muito requisitada na torre, ocupava essa posição de antagonista para Ban, e vendo sua história sofrida de vingança para com as filhas de Jahad, Tower of God nos faz questionar que posição Ban realmente ocupou quando subiu a torre pela primeira vez. Anak tinha na sua equipe também Shibisu, que dizia se ver em Ban por ser alguém comum, que não havia muito destaque, que estava conseguindo subir a torre na base do esforço. E o que comprova isso é que a cada desafio víamos que Shibisu dava seu máximo para passar por cada desafio da torre. Já Anak, por exemplo, tinha um motivo pessoal que a fez crescer se esforçando muito para alcançá-lo. Entretanto, Ban era o único que subiu a torre sem um propósito pessoal e que recebia todas as oportunidades para chegar ao topo. Só que ele demonstrou um diferencial nos primeiros desafios, tanto quanto coragem, quanto intuição, desde que entrou na torre. E por ser esse regular, que é um ser desviante da torre, ele meio que ocupava, mesmo sem nenhum propósito de reivindicação, ambos os lados de esforçado e talentoso, fazendo Shibisu um retrato do esforço e Anak o do talento. Enfim, a jornada de Violi e dos outros participantes até este momento declarava que o seu esforço não necessariamente vence o talento, mas sim que depende, e que alguns tornam o seu esforço um talento para si. O que a Rachel realmente significou para ele e qual é a proposta da nova temporada de Tower of God que fez o anime ainda valer a pena ser assistido depois de 4 anos de hiato. A história, que antes era guiada por um protagonista inocente e que se surpreendia com os pequenos detalhes da mitologia da torre, os desafios criativos porém cruéis e sem um propósito pessoal, agora enxerga a torre com um olhar diferente e busca não uma jornada de autoconhecimento, apesar de estar em uma consequentemente, mas sim uma vingança pessoal para descentralizar os poderes da torre, derrubando quem ficar em seu caminho. E o que torna tão interessante é este contraste de Ban para Violi, e como um pequeno momento de virada pode te fazer voltar ao início e ressignificar todos os seus valores. Violi agora sobe a torre acompanhado de aliados totalmente diferentes
que de primeiro relance parecem jamais ser capazes de se aproximar emocionalmente de Violi, como Kun, Shibisu, Haki e Anaki foram anteriormente. Mas com o desenrolar dos episódios, notamos que ainda há espaço para a criação de conexões entre eles. Porventura, com essa nova roupagem, Violi revisita algumas oportunidades que tinha antes e agora se posiciona bem diferente, proporcionando momentos bem empolgantes de ação, com uma animação que está consistente, mas ainda promete ter lutas e momentos incríveis daqui pra frente. Estamos recém visualizando a ponta de um iceberg que tem muito para proporcionar, com várias reviravoltas, redescobrimentos, ressignificação das crenças que fora passada pela torre uma vez, e novos personagens interessantes que ajudam a direcionar a história para pontos bem épicos. Tower of God tem mais de 614 capítulos lançados, e a segunda temporada deve ter no mínimo 12 episódios, assim como a primeira. Espero que eles adaptem até a parte do Eric Mizuno, que pra quem leu o Webtoon sabe que o negócio fica louco nessa parte. E se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, porque todo mês estou trazendo vídeos longos pra vocês e buscando extrair o catarse das obras mais impactantes que eu vejo tanto em alta quanto essas repaginadas que estão se relançando como Tower of God. E se você simpatiza com a causa animal, a ONG Campo Bom para Cachorro vem fazendo um trabalho excelente após as enchentes que afetaram todo o Rio Grande do Sul, cuidando de animais desabrigados, perdidos, e além de cuidar, tratar e medicá-los, também serve de ponte para você e um animalzinho que precisa de um lar. Vou estar deixando o Pix deles em algum lugar do vídeo e na descrição, assim como a rede social deles. Apoiem essa causa e vamos juntos fazer uma diferença real. Encontro vocês no próximo vídeo.